Olá, médico, dentista, dono de consultório, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além de Jaleco Cast. E esse é o momento de você tirar o seu jaleco e se preparar para mudar a sua mentalidade, não é, Rafa? Exatamente, é o momento que a gente tem para se descontrair e ao mesmo tempo para aprender, né? É como se a gente estivesse na sala da nossa casa batendo um papo. Então pega o seu café, sua aguinha e vamos com a gente, porque hoje a gente tem um papo espetacular. Sim, a gente tá com uma pessoa super importante. Gente, essa daqui mora no meu coração. Por quê? Foi minha primeira cliente. Olha aí, que xodó, hein? Tá vendo? Essa daqui eu tenho um carinho super especial e ainda me veio com um presente, porque meu aniversário é daqui a 2 dias. E me veio com um presente. Mas estamos aqui com a doutora Ivna Galvão, doutora Ivna, dentista, criadora do método Dentista de Valor. Doutora Ivna, se apresenta aí um pouquinho. Vou me apresentar, muito obrigada pelo convite, adoro estar aqui, adoro estar com você com as suas ideias mirabolantes e adoro quando a gente consegue levar a nossa mensagem para mais longe possível, né? Porque acho que a nossa existência aqui tem que servir para alguma coisa, não é mesmo? Sim. Então, assim, eu sou a doutora Ivna Galvão, sou dentista, amo trabalhar nessa parte de mídia social, de Instagram. Eu tô no Instagram desde que o Instagram era mato, né? Assim, onde as pessoas só postavam foto de viagem, né, de família, sim. E eu sempre acreditei muito nas redes sociais e achei que aquilo ali ia ser um diferencial, porque como eu amo me comunicar, eu senti uma certa dificuldade, porque como dentista a gente fica muito só eu e o paciente, né? É verdade. E essa questão de rede social me trouxe para mais próximo do meu paciente. Então eu vi ali um grande diferencial, mas eu também, além de, né, ser a blogueira, né, a blogueira do Instagram, eu também, a minha primeira especialidade foi em periodontia, que é quem cuida de gengiva, né, e tudo mais. E isso depois trouxe também a implantodontia, porque muitos pacientes acabavam já vindo com perda de dente e tudo mais. Sim. Então eu comecei a fazer implante e prótese, né? E aí eu comecei a ver que realmente esse era o caminho que eu amava, porque eu realmente conseguia devolver pro paciente a autoestima, sorriso, né? O sorriso. E aí, como eu gosto muito de falar, de rir, né? Eu via que eles ficavam com muito mais confiança, né? Sorrindo. Sim. E aí, falando, né? Que também trazia confiança para comer. E eu via que eu impactava, de fato, mais vidas fazendo isso. Então, eu fui para essa área e hoje, atualmente, eu tô atuando na parte de estética do sorriso, onde eu trabalho com faceta de porcelana, clareamento, porque agora essa coisa, né, de estética, né, todo mundo quer aparecer bem. Por conta do marketing das redes sociais, as pessoas querem se apresentar melhor. Sim, sim. Né? E eu acredito que a apresentação, ela é a carta de entrada, né? O nosso cartão de visita, né? Nosso cartão de visitas. Hoje as pessoas elas já não tocam mais cartão de visita, elas tocam Instagram, elas tocam redes sociais. Isso. E ali a pessoa ela precisa se apresentar bem. A imagem. Sim, exatamente. Mas, Ivna, você tem uma história muito interessante, que eu queria que você compartilhasse um pouquinho de como você entrou aí dentro da odontologia, um pouquinho de como você entrou na parte da estética, enfim, da sua história ali da época de faculdade, que eu já sei qual é, mas eu quero que você compartilhe com o nosso público. Vou compartilhar com vocês, tá, gente? Aquela coisa, assim, com jornada, né? Aquela jornada da pessoa. Conta a jornada que a gente tá dando pra saber. Conto. Foi assim, eu vim de uma família onde não tem dentista, então ninguém acreditava quando eu comecei a dizer, quando eu era pequenininha, que eu queria ser dentista, né? E eu comecei a encher o saco da minha mãe falando que eu queria ser dentista e ela falava, ih, coitada, uma doida, uma família cheia de advogado, ninguém da área da saúde. Uau. E aí eu fiquei falando e ela falava, gente, essa menina nunca nem foi num dentista super legal pra inspirar ela, de onde ela tirou isso. Não sei se existe outra vida, se isso veio de algum lugar, entendeu? Porque não sei de onde eu tirei isso mesmo. E aí, quando eu era pequena, eu pedi pra minha bisavó uma Barbie dentista, que eu sou apaixonada por Barbie, quem me conhece sabe que eu, né, sou uma grande fã. E aí a Barbie ela falava, eu tenho ela até hoje, sabe? Ela falava, sorria, escove seus dentes, sabe? E eu adorava. E aí ninguém tinha dinheiro pra comprar a Barbie, sabe? E só minha bisavó que tinha dinheiro pra comprar Barbie. Aí eu falei pra ela, Bisa, se você me der essa Barbie, eu te prometo que eu vou ser dentista. Gente, eu devia ter mais ou menos uns 5 anos de idade. E ela falou, então tá bom, vou te dar. E aí você me promete? Falei, prometo. Só que aí eu me formei, tadinha, ela já não tava mais aqui entre a gente. Mas a promessa foi cumprida. A promessa foi cumprida e da onde ela estivesse, ela tava vendo que eu cumpri, realmente, cumpri ali ao pé da letra. E aí eu entrei na odontologia, os meus pais, assim, sabe, com certo receio, de pensando como que ela vai começar numa profissão onde exige muito investimento Sim. e a gente não tá tendo condição nem de pagar a faculdade dela, né? É sempre uma luta, né? É verdade. E aí eu comecei a fazer faculdade, e eu fiz faculdade em outra cidade, e aí era mais desafiador ainda, porque assim, tinha que pagar a faculdade, tinha que pagar a moradia e as listas de material. Se você faz odontologia e tá me ouvindo, sabe que as listas de material, gente, é mais caro que a faculdade, gente. Sim. Que é isso?
Sim. E aí eu fui pra cidade de Vassouras e comecei a fazer faculdade lá. Pedi desconto, né? Fui lá naquela choradeira, né? Porque eu falei, gente, eu tenho que pedir aqui alguma coisa. Os filhos tudo de fazendeiro estudando lá. Eu falei, vou ter que pedir aqui uma ajuda, né? Todo mundo era fazendeiro naquele negócio. Ou seja, você conseguiu conquistar... Na luta. Falam que é força do ódio, não. O meu foi na força do amor. Porque várias vezes meu pai falava, ó, sem condição, esse mês eu não tenho como pagar a sua faculdade. Você vai ter que parar. Eu falei, que parar, pai? Pelo amor de Deus. E aí essa palavra não estava no seu vocabulário. Não tinha. E na época, gente, não tinha esses negócios aí que a gente estuda hoje em dia de pensamento positivo, dessas coisas, não. Foi natural da própria Foi natural mesmo. E aí eu falei, não, eu vou ser isso, independente do que vai acontecer. E aí foi engraçado porque eu adoro contar essa história. Porque eu tinha R$20 pra sobreviver, gente, mas há muitos anos atrás, né? R$20 era mais dinheiro que hoje. Mais dinheiro que hoje. Mas assim, minha mãe era dona de casa e ela começou a fazer até uns pregadores de artesanato, foi vender na feira pra poder me dar dinheiro pra sobreviver na cidade. E eu era vegetariana nessa época, isso também deu uma ajudada, que eu não tinha que comprar carne, né? Entendeu? Uhum. E aí, ela fazia feijão cheio de legume e tal, eu comia feijão, era de segunda a quinta a mesma comida, e sexta-feira o feijão já tava azedo, então sexta-feira era o dia nacional pra mim de miojo, porque eu também só tinha dinheiro pra comer miojo. E comprava 5 maçãs. Eu detesto maçã hoje em dia por isso, porque né, eu fiquei durante anos comendo só maçã. Era o que eu tinha de dinheiro pra né, me sustentar. Mas enfim, isso tudo me fez valorizar ainda mais aonde eu consegui chegar, porque eu percebia isso, sabe? Eu falava, gente, vindo desse lugar, eu preciso realmente, né, valorizar o esforço que meus pais fizeram. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Ivina. Como que você, a Ivina, estudante de odontologia, se via no futuro? Então, na verdade, isso é bem engraçado, porque quando a gente está na faculdade, a gente pensa várias coisas. E eu já gostava muito dessa área de estética. Mas eu fazia muito parte de grupo de pesquisa. Então, eu era pesquisadora, viajava com a faculdade, apresentava banner, ganhava vários prêmios com a faculdade. Ruim, né? Não tinha um tempo ruim, porque eu achava assim, gente, se eu tô aqui, eu tenho que fazer juiz a isso, né? Então, eu ficava, a aula acabava às 7 horas da noite, eu ficava em grupo de pesquisa até às 22, porque, gente, eu só tinha aquilo pra fazer mesmo, né? Então, eu falava, eu achava, Jonathan, que eu ia ser professora, justamente por esse gosto que eu tenho de comunicar, sabe? E eu gostava muito de dar aula, de palestrar, e eu falava, acho que eu vou pra esse ramo mais acadêmico. Eu achava. Entendeu? Você foi. De uma certa de uma certa forma eu até fui. Valeu a pena todo esse esforço. Valeu. Então, assim, eu achei que eu fosse pra essa área, mas eu sempre fui muito apaixonada por dentes. Talvez, assim, isso sempre foi um grande dilema. Como que eu ia juntar isso? Porque eu também via que dentro das faculdades existiam muitas coisas envolvidas, muito ego, sabe? Muitas diretrizes que tinham que ser seguidas e que você, pra poder fazer algo diferente, você tinha que ir contra várias coisas, sabe? E isso me incomodava um pouco, porque eu não gosto muito de ficar dentro de uma caixa. Eu gosto de ter liberdade. Você sabe muito bem, né, Jonathan? Você sabe muito bem. Essa daí tem uma criatividade, gente, vocês não têm noção. Vocês têm noção, gente. É uma coisa até meio perigosa, as minhas criatividades. Ainda bem que ela tem o Jonathan na vida dela. Graças a Deus, o meu marido agradece, porque ele fala, graças a Deus, o Jonathan não vai deixar ela colocar essa ideia em prática. Mas a minha cabeça é muito fértil. Então, assim, eu realmente achava isso um absurdo de eu ver, às vezes, professores querendo levar coisas inovadoras para os alunos e não podia porque a instituição às vezes não deixava, sabe? Por questões políticas. E aí eu ficava nessa impasse. Como que eu ia dar continuidade numa coisa que ia me colocar dentro de uma caixa? E aí quando eu me formei, eu comecei, graças a Deus, eu tive a oportunidade de uma dentista muito boa, me dar a oportunidade de trabalhar no consultório com ela. Só que antes disso, tive 2 casos, gente, que eu comecei a trabalhar um consultório, eu fiquei um dia, Rafa. Eu trabalhei um dia. Cheguei lá, a moça fazia prótese, dentadura. Sim. PMG, gente, vocês não estão entendendo? PMG, colocava na boca assim. Padrão agora, as bocas. Com várias bocas, ficava na recepção. Eu ficava só meio, no caso. Eu ficava na recepção, umas dentaduras assim. Aí eu virei e falei assim, pra que serve isso? Ela falou assim, porque aqui dentadura é PMG. Se pode colocar na boca, se servir, é essa prótese. Eu falei, que é isso, gente? Não existe não tinha molde, não tinha nada disso. E a clínica bombada. Eu falei assim, gente... quase como uma loja de sapato. Isso, tipo, número 36, sua boca é qual? 36. É tipo essa. Tá certo. É tipo esse papo. Tem paciente pra todo mundo. Deve ter. E eu morri de pena que aí, quando eu fiquei já apavorada com isso, e aí quando eu fui atender, eu falei, meu Deus, e como que eu vou sair desse lugar? Aí ela falou, olha, você tem que atender essa recepção inteira. Tava cheio de gente, eu fui atender, né? Aí era só gente reclamando que as dentaduras tudo caía. Lógico, parecia que não era nem da boca da pessoa. E aí, nesse dia, eu só fiquei um dia e fui embora. Eu falei, gente, como assim? Isso aqui não é pra mim, porque a dona da clínica chegou...
Acontece. A dona da clínica chegou lá e chegou com um carrão, sabe, tal, toda chique. Eu falei, gente, tem gente que ganha dinheiro fazendo coisa errada, né, menina? Mas não quero isso na minha vida. Aí, nisso, eu fui trabalhar num outro consultório, onde o cara também era meio esquisito, sabe? Ele fumava e aí ele apagava o cigarro, subia, nem lavava a mão, colocava a luva toda amarela, assim, sabe? Mexendo na boca dos outros com os negócios sem esterilização. Também não deu certo. Não deu certo. Eu falei, não, gente, o que eu vou fazer aqui? Vou aprender o que não fazer. Só que o cara era marqueteiro pra caramba, isso eu observei. O cara tinha uma lábia, Talvez gente... foi aí que você entendeu a importância do marketing. Talvez esteja sido o fundo disso. Que eu falei, gente, como esse cara é tão picareta? Mas ele era picareta, entendeu? Tadinho, Deus o tem, ele até morreu. Coitado, gente, olha, é assim, essa é a nossa essência. Não precisa fazer figuração, não. Tem que ser você mesmo. Então, coitado, que como deve estar até se remoendo lá, gente. O negócio vai, né, pra mais pessoas. Enfim, tadinho, que Deus o tenha. Mas enfim, aí depois disso tudo eu fui e falei, meu Deus, eu preciso de um direcionamento, porque clínica popular eu não ia trabalhar, porque essas duas clínicas, gente, apesar dos pesares, não era clínica popular. E aí eu fui trabalhar com uma dentista que me deu oportunidade, nossa, era um consultório lindo na vila, né, que é um lugar bom e tal. E aí essa dentista que me deu oportunidade começou a falar na minha cabeça, olha, se você quiser fazer sua estética, ninguém vai investir em você, ninguém te conhece. E realmente ela tinha noção, ela tinha razão, né? Ela falou, você precisa fazer uma especialidade aonde você vai cuidar de algo que a população precisa, que no caso era o problema de gengiva. Eu falei, beleza. E aí eu comecei, depois de um ano eu saí desse consultório, e aí também não tinha dinheiro, porque aí entra que eu nem sabia. Gente, eu lá sabia o que era gestão, gente. Há 13 anos atrás, eu lá sabia o que era isso. Eu Você só recebia e gastava. Era só isso. E aí eu fui e tinha lá, recebi o dinheiro, mas morava com os meus pais, podia ter juntado nesse um ano, né? Mas não juntei, realmente fui gastando, gente. Comprava roupa, sapato. E que momento você mudou a sua mentalidade? Mas foi pouco tempo atrás, gente. Isso daí tem tipo uns 2 anos que eu mudei essa mentalidade, uns 3 anos. Desde que o entrou, começou o processo. Isso aí. Foi, na verdade, começou o processo quando eu achava que eu era rica, sabe? Eu era assim. Porque você ganhava bastante dinheiro. Eu achava que eu era rica, porque eu era solteira. E aí, solteira, morando com meu pai e com minha mãe, não pagava uma conta de luz, né? E aí, comprava tudo em sapato, gente. Eu entrava numa loja que tinha aqui, que chamava Sapareto. Eu saía cheia de sacola. Por quê, gente? Quando eu era pequena, eu não tinha dinheiro, entendeu? E aí, eu vivia naquela coisa, que era 2 calças pro ano inteiro, aquela coisa assim. Sim. Cara, você vê dinheiro a primeira vez, você fala, caraca, eu tô muito rica. Vou comprar tudo que eu nunca comprei. Isso, exatamente. Eu comprava 1000 roupas e tal, enfim. Aí, eu não juntei nada. Entendeu? E aí eu abri meu primeiro consultório, mas eu sempre fui, gente, durante muitos anos, acho que a sorte foi me acompanhando, entendeu? Ou então é porque entrava muito dinheiro e eu não conseguia nem gastar tudo que eu ganhava, porque assim, eu gastava, era assim, se eu fechava um tratamento de um valor alto, eu comprava um carro, eu era louca nesse nível, entendeu? Entendi. Só que essa loucura foi se sustentando durante muitos anos. Só que começou o quê? Porque eu acho que ela foi se sustentando, porque eu sempre fui muito jovem, eu me formei com 21 anos. Sim. Então assim, eu tinha disposição, né, gente? Tá. Quando Você tem quantos anos, doutora Ivy? Eu tenho 34. Entendi. Entendeu? Tá tudo bem. Não, tá tudo bem, eu já entendi. Você entendeu? Então, assim, eu tinha disposição pra trabalhar muito, não tinha casa pra cuidar e tal. E aí eu comecei a ver que o negócio tava esquisito quando eu fui fazer um curso de desenvolvimento pessoal. Porque eu já estava começando a questionar o que eu queria pro meu futuro. Porque hoje se fala muito isso, Sim, né? mas naquela época não se falava nada. Se falava, a gente até porque não o fluxo pensava. de informação que a gente tinha era muito baixo. Muito, gente. Eu era da época que não existia internet. O auge do desenvolvimento pessoal começou recentemente, né, Isso. gente? Então, deve ter uns 10 anos pra cá que a gente começou a ter uma questão mais Sim. forte, né? Até porque os nossos canais de comunicação também melhoraram bastante. Então, hoje a gente tem acesso à informação. Por isso que a gente vê as crianças hoje de 8, 9 anos dando um banho na galera de 40, 50 anos. Minha filha, ela pergunta quanto meu dinheiro tá rendendo. Tipo assim, minha filha tem 7 anos, ela fala. Então assim, mas é porque tudo é informação que a gente tem. Isso também é interessante porque influencia diretamente na vida de diversos profissionais, médicos, dentistas que estão no mercado há muito tempo. Se você é um médico, se você é um dentista que, sei lá, há mais de 10 anos de atuação, por exemplo, 15 anos, você
acompanhou essa mudança de comportamento, Sim. por exemplo, do comportamento de consumo das pessoas. A odontologia hoje, ou a medicina hoje, é uma medicina e uma odontologia totalmente diferente do que era 10 anos atrás. A própria faculdade é totalmente diferente. Exatamente. Então, esses profissionais que têm mais tempo de jornada têm essa dificuldade de entender que o mercado mudou e tem essa dificuldade de tomar ações diferentes para conseguir resultado. Entende? E aproveitando exatamente esse contexto que a gente está falando, né, de mentalidade empresarial, da importância que você viu sobre a gestão, eu queria que você explicasse como saiu o dentista de valor. Onde é que surgiu isso? Isso, e aí é tipo uma continuação disso, porque como antes eu gastava tudo que eu ganhava, eu tinha disposição para trabalhar, então eu achava que aquilo nunca fosse acabar, entendeu? Eu só pagava minha previdência privada, e aí eu achava assim, tô pagando isso, já paguei INSS, isso é pro meu futuro. E agora vamos viver o hoje, vamos gastar tudo. Só que aí chegou um momento da minha vida que eu comecei, depois que eu casei, né? Aí eu comecei a falar, opa, minha vida vai ter muitos anos ainda. E como que vai ser? Será que eu vou querer continuar trabalhando igual a louca? Não. Porque você trabalhava o dia inteiro. Eu trabalhava o dia inteiro, gente. Eu entrava tipo 9 horas da manhã e saía assim, 7, 8 horas da noite. Atendimento, um atrás do outro. E aí, o que começou a acontecer? Eu sempre coloquei na minha cabeça o seguinte, que quando eu tivesse uma filha, eu queria trabalhar só meio período. E eu comecei a pensar, gente, essa conta vai ter que fechar. Porque se eu for trabalhar só metade do tempo, eu não tenho como sustentar a vida que eu tenho hoje ganhando só metade. Entendeu? Então eu preciso fazer algo diferente. E foi aí que eu comecei a buscar conhecimento de falar, como que eu vou fazer isso aqui mudar? E aí foi um mundo totalmente novo que eu vi se abrindo na minha frente. Por quê? Junto com isso, dessa ideia de ter a minha filha, desse planejamento, que tudo meu é muito planejado, desse planejamento de ter minha filha, apareceu a rede social. E eu falei, opa, aqui pode ser que seja um lugar interessante. Só que eu ainda não tinha muita ideia como que seria um profissional de saúde falando ali. Na internet, entendeu? Né? Porque era um pouco meio, não era igual hoje. Então era um pouco uma incógnita. E fui fazendo alguns testes, fazendo alguns cursos e tudo mais. E aí eu comecei a colocar isso em prática. E aí, realmente, o meu primeiro tópico de trabalhar meio período quando eu tivesse uma filha e ganhando igual ou até mais, foi o primeiro check, porque foi quando eu entrei na rede social. Deu pra entender mais? Assim, eu comecei a trabalhar menos, ganhando até mais do que eu quando eu ganhava trabalhando em 2 períodos. Exatamente. E aí eu falei, opa, agora também chegou o momento de eu começar a pensar o que eu vou fazer com esse dinheiro, entendeu? E não só gastar tudo. E aí que eu fui começar a entender que existia gestão, gente. Eu fui entender que a gente precisa ter 2 contas, que eu era um CPF, mas na verdade eu tinha que ter uma Quantos anos você viveu jurídica. o PJ-PF junto? Junto deve ter a minha filha tem 7 anos, vou calcular mais ou menos o tempo, uns 5 anos. Uns 5 anos, que eu comecei a entender isso e praticar. E aí eu vi que isso fez muita diferença. Uau. Entendeu? Olha, escuta bem, médico, dentista, profissional de saúde que está aí. A importância que ela teve para dar a virada de chave. Porque muitas vezes a gente se pergunta como reduzir tempo e ganhar mais. Eu acho que é a pergunta de milhões que todo mundo quer saber. E o primeiro passo é separe o seu PJ do seu PF. Sim, com certeza. E é isso que eu ia perguntar para a doutora Ivna. Hoje você mencionou que você conseguiu trabalhar menos e continuar ganhando a mesma coisa ou mais. Com certeza. E o que você acha que você fez de diferente para você conseguir isso? Então, acredito que seja cuidar melhor do dinheiro do negócio, entender que, nossa, não é porque eu fechei um tratamento altíssimo, não é porque eu fechei um tratamento de 50 mil que eu tenho que comprar um carro, entendeu? Porque o dinheiro ali é do meu consultório e o dinheiro que eu tô comigo é o meu Prolabore. Eu não entendia muito bem que os custos do meu consultório era meu Prolabore e que eu tinha um salário e eu ficava revoltada com isso, porque eu falava assim, gente, como assim que eu tenho Mas o dinheiro é todo meu, sou eu que tô fazendo, né? Eu sou a dona do negócio, eu sou a única sócia, eu sou CEO, acho chique essa palavra. Eu falava, eu sou CEO da minha empresa, tem que ganhar muito bem, gente, por aí, eu administro, eu faço post, eu faço tudo isso, tem que ganhar muito bem. Como eu falei no outro episódio, né, o povo. Então, eu fazia tudo, eu era equipe, né, não tem negócio assim, eu era isso. Então eu falava, eu tinha que ganhar muito bem. Mas enfim, quando eu comecei a separar isso e quando eu também entendi, porque isso, gente, pra mim 2 coisas muito importantes que me fizeram crescer muito mais. É entender que quanto mais gente a gente traz, a gente às vezes acha assim, o profissional de saúde principalmente, eu não vou delegar nada pra ninguém. Eu vou fazer o meu marketing sozinho. Gente, antes de eu encontrar o Jonathan, prestem atenção, Jonathan, você não vai me abandonar não, hein? Assistam de prova aqui. Porque eu arranjo muito cliente pra esse homem. Eu
vejo muito cliente por ele porque eu falo o seguinte, eu passei por outras empresas de marketing que não tiveram resultado. E a empresa de marketing muitas vezes falava assim, mas a gente tá fazendo o que tem que ser feito, né? Só que eu acho que muita gente reclama do marketing porque também a pessoa não faz a parte dela. Exato. O profissional não faz. Só que eu já sabia que eu fazia a minha parte, sabe? E eu falava, não, tem alguma coisa. Só que o que não me fazia ter os resultados que eu tenho hoje foi porque as empresas também não me deixavam ter a liberdade do meu feeling pro meu negócio. É porque, na verdade, o marketing, e aí eu sou da gestão, né? Empresarial, mas eu vou opinar aqui um pouquinho no marketing, meu amigo. Fique à vontade. Eu acredito que o marketing ele não pode perder a sua essência. Exatamente. Então, assim, não adianta eu só seguir um script, vou copiar e vou colar do amiguinho. Sim, porque não vai funcionar. Sim. Porque se você não conseguir expressar quem é você, com aquilo que você é, com aquilo que você acredita, né? E eu acredito que isso funcione como um todo, não só para o marketing, né? A gente tá falando do marketing. Mas a mesma maneira quando você vai gerir a sua empresa, o formato, o caminho é o mesmo. Mas você pode deixar ele mais florido ou menos florido. Vai depender muito da sua visão. Sim. Né? E vocês sabem qual que é a tendência de marketing para 2025? Qual? Reality show. Uau, nossa, por quê? sério? Autenticidade, sim. Vamos fazer um reality show? Vamos, nossa, adoro, gente. Já mas o reality show dos profissionais de saúde, você gostou da ideia? Reality show. Mas por que essa questão tá muito em alto? Porque a galera quer coisa real. Isso. O pessoal quer assistir coisa real. Isso. Então, por exemplo, e aí com isso, o que vem em ascensão? Duas profissões do marketing digital, que é o Storymaker e o Filmmaker. A gente tem um Filmmaker aqui no canto, o Storymaker gravando os bastidores, entendeu? Porque as pessoas, elas querem cada vez mais se sentir próximo do profissional. Sim, mas... E por que isso daí é tão importante, só pra concluir? Por conta da autenticidade. Então, quando você é você mesmo, quando você consegue transmitir a sua essência nas suas redes sociais, você consegue resultados, entende? Por exemplo, a minha experiência com a doutora Ivna. No começo, lembra? Sim. A gente ficou falando de arquétipo, que é importante sim, entendeu? Só que no começo, a doutora Ivna sabe muito disso. A gente queria criar um posicionamento dela que não fazia parte dela. Não era eu. Entendeu? Eu tinha que ficar, gente, num terninho azul marinho, entendeu? Eu tinha que ser séria, eu tinha que estar sentada aqui, assim, ó, entendeu? A Barbie não podia existir a Barbie. Não podia existir. E aí a virada de chave, a virada de chave veio quando? A virada de chave veio quando? Quando a gente conseguiu entender que ajustar as estratégias de marketing com aquilo que a doutora Ivna é. Com aquilo que ela gosta de fazer. A doutora Ivna, ela tem um perfil muito criativo. Ela tem um perfil muito comunicativo. Então, quando a gente conseguiu juntar as estratégias de marketing com a essência dela, foi aí que a gente conseguiu o resultado. E aí a minha pergunta, como foi esse resultado pra você? Qual a proporção de virada de chave, né? De 0 a 5, se você pudesse colocar em porcentagem. Quanto que isso impactou no seu faturamento? Nossa, muito. Porque hoje, assim, não digo só de faturamento. Você é da parte da gestão, você gosta do negócio do faturamento. A gente gosta de dados. Você gosta de dados. Mas assim, eu digo sobre felicidade, sabe? Sim. Assim, eu vou te dizer que assim, hoje eu me sinto uma pessoa muito mais feliz, porque eu consigo atrair na rede social as pessoas que já chegam e já são assim, minha brother, entendeu? Chega lá no consultório e fala, e aí, como tá a Júlia? E a Betina? Fez não sei o quê. Então assim, eu hoje sou uma pessoa mais feliz. Porque você não atrai o paciente pelo dinheiro que ele vai lhe dar, não, mas pela felicidade que você vai transformar ele. Sim. Então assim, eu não vou realmente trabalhar pensando no trabalho que eu vou fazer, sabe? Eu vou ali, eu falo que eu vou me divertir. Eu justamente vou pro meu consultório, parece que eu tô ali num café da tarde com os meus pacientes, porque eles já chegam muito íntimos meus, sabe? E aí o dinheiro é uma consequência, sabe? O paciente não acha aquilo caro, porque ele já comprou aquela ideia antes, ele quer fazer com você, independente de quanto você vai cobrar. Ele não compra tratamento, ele compra a pessoa. Não, quando eu perguntei pra você dos dados, apesar da sua gestão, mas é muito pra quem tá nos assistindo, pra entender a importância do marketing, né? Dessa essência, desse ajuste, dessa gestão, porque muitas vezes as pessoas, hoje, como a gente falou, a informação ela é ampla. Então, você ouve muito falar. Sim. Mas tá aí, o que isso muda? Não, isso muda. Não, isso muda sem dúvida. Mas eu também acredito, Rafa, que a minha mudança financeira, e o Jonathan também, a gente faz um trabalho de gestão lá no consultório também, até a gente já fez uma reunião juntas. O que eu vejo que teve de mudança, inclusive no 2024 a gente teve um olhar melhor pra gestão, e aí eu vi um faturamento de um mês que eu falei, Jonathan, que é isso? Eu nem sabia que eu era capaz de chegar num negócio desse sozinha, tipo, sozinha assim, né? Em um consultório com uma cadeira, isso aí é gente com grandes clínicas. Eu falei, como assim que eu consegui isso? E aí veio ele nessa parte, né, mais analítica, falando, olha, Ivna, isso aí veio porque, na verdade, foram pacientes que você criou um relacionamento e tudo mais, e eu vi que tá tudo por trás disso, sabe, Rafa? É sobre isso, é um dinheiro que te dá mais prazer de ter, sabe? Aí, eu quero te fazer uma pergunta, Ivna. Há quanto tempo você investe em marketing sem parar? Nossa, 7 anos. 7 anos. E aí que tá, doutor. Não é em um mês, não é em 2 meses, não é em 3 meses. Marketing é processo.
Você não pode deixar de investir. Desses 7 anos, quantos anos você investiu e não obteve resultado? Muitos, mas de 7 eu tinha 5 anos que eu investi e não tinha resultado significativo, entendeu? E você deixou de investir por isso? Não. E hoje ela colhe os frutos. Então é isso que eu quero deixar pra você, porque é muito comum o médico investir em marketing e querer resultado em 1, 2, 3 meses. Marketing é construção, é a construção de um processo. A gente precisa testar, a gente precisa validar. É óbvio que a gente não precisa de 5 anos pra conseguir resultado, a gente precisa de um tempo bem menor. Hoje e aí veio das experiências dela. Mas é importante você ter esse processo construído e entender que marketing, ele é um processo, conforme eu disse, e não pode deixar de investir. Porque é bem comum, esse mês eu fatura menos, então vou cortar os investimentos de marketing. Não, você não pode fazer isso, porque é o marketing que vai te trazer paciente. E é o contrário, Por exemplo, dentista, você que sabe que janeiro, fevereiro e março é mês ruim, né? Que não vamos, né? A palavra tem poder, não vai ser mês ruim, não vai ser muito próspero, mas são mais desafiadores. São mais desafiadores. É nesse mês que você tem que investir mais, não é mesmo? Você tem que investir mais para poder ter um resultado diferente. Já que a gente está falando de investimento, de marketing, e dentro dessa experiência louca, né, que você louca, teve. muito louca, tudo é muito louca. Mas a vida, ela é louca e eu acho que tem que ser da forma como a gente acredita que ela deva ser, né? Mas o que você acha que dentro dessa sua trajetória, você errou na parte da gestão ali? Errei, com certeza, e justamente aí, isso. O que você errou, assim, que você fala, nossa, isso aqui eu errei com força e isso nunca mais vai acontecer? Isso, o que eu errei com força foi misturar os dinheiros. Foi misturar, achar que fechei, tô rica e vou gastar. Não ter uma reserva pro meu consultório, entendeu? Não saber quanto custava pro meu consultório se manter aberto se, por caso, sei lá, eu quebrasse um braço, entendeu? Entendi. Então, assim, pra mim, isso foi o que eu mais errei, assim. Se eu tiver, hoje, se eu for, a Ivna de hoje pudesse conversar com a Ivna lá do início, eu ia falar, minha filha, presta atenção, esse dinheiro não é todo seu, é da sua empresa, você é uma empresária, você não é uma dentista só. Só que é porque na época da faculdade, né, nessa vida acadêmica, ninguém explica isso pra gente, ensina como empreender, né? Ninguém ensina. Então, assim, se você não tiver muita vontade de ser além do que, né, o arroz com feijão, você nunca vai aprender sobre isso mesmo. Então, assim, se eu pudesse falar isso pra Ivna lá de trás, eu falava, Ivna, olha, guarda esse dinheiro, pega uma parte pra você viver, pra você, né, aproveitar também a vida, que também faz parte, o dinheiro também é pra realizar sonho, mas a gente tem que entender que a gente precisa ter uma reserva, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Legal. Então, assim, pra mim, isso é a maior diferença. Qual foi o momento prático, assim, que você pegou pra olhar suas finanças? Como que foi esse momento que você olhou e falou assim, caramba, eu preciso mudar isso, senão meu consultório vai quebrar? Como que foi isso? Foi. Porque pra mim isso aí foi uma quase quebra, tá, gente? A pessoa que já faturou tanto, já quase quebrou. Você já quase quebrou? Queria saber mais sobre isso. Já quase quebrei, tá? Como você quase quebrou? Lógico, eu te conto, é simplesmente, é simples assim, ó, é assim, a gente quebra desse jeito, a gente pega o dinheiro, eu posso dar uma aula sobre como quebrar, e gasta ele inteiro, entendeu? E, inclusive, monta uma vida, gente, ó, presta atenção, eu acho que poucas pessoas vão conseguir alcançar essa fala, porque eu demorei muitos anos pra entender. Eu fiz uma vida baseada no meu faturamento. Nossa. Que isso, Brasil? Que isso? Vida caríssima. Essa vida frase cara. foi impactante. Não faça uma vida baseada no seu faturamento. Isso. Eu fiz uma vida baseada no meu faturamento. Eu era muito rica. Meu marido é dentista. E aí ele falava pra mim assim, cara, a gente ganha muito bem. A gente ganha mais que juiz. Aí eu falava, então vamos comprar um carro novo, vamos comprar uma casa, vamos comprar um terreno, Então eu era rica, entendeu? E aí eu falava, gente, a gente ganha mais que o juiz, a gente é muito bem sucedido, como assim? E aí depois eu vi que, aí o que aconteceu? Aí veio a pandemia. Só que aí na pandemia, primeiro veio aquele medo, né? Tipo, nossa, e agora? Como vai ser? E aí foi ao contrário, a pandemia foi muito boa pra gente. A pandemia fez a gente ter um faturamento muito maior. E aí eu continuei na loucura, entendeu? E aí eu comecei a gastar. Só que, gente, um dia, eu acho que a virada de chave pode ser até estranho isso que eu vou falar, mas a virada de chave foi quando eu tava lavando a louça, eu abri a torneira e tava saindo bastante água da torneira e não tinha um negocinho do ralo, sabe? Sim. E aí aquela água tava inteira indo pro ralo, assim. Juro por Deus, gente, naquele dia eu olhei e falei insight, assim... hein? Eu falei assim, cara, isso aqui tá sendo igual ao meu consultório, tá jorrando muita água, tá vindo muito... Uai! Ficamos emocionadas. Velho. Nossa, eu grito... Gente, passa uma coisa aí, porque eu tô gritando na cabeça, o menino tá surdo. Aqui... Eu abri assim, aí eu vi aquela água jorrando assim, ó, indo direto pro ralo. Juro por Deus, gente, naquele momento eu olhei aquilo e falei, cara, isso tá igualzinho meu consultório. Meu consultório marketing, tá assim. por favor, providencie uma torneira, uma água pra esse pedaço do podcast, por favor.
Eu falei, cara, é exatamente isso. Tá entrando muito, mas também sai muito. Então, como que isso vai se sustentar? Né? E se falta uma água? Entende? Aí eu falei, cara, é isso. Aí eu juro por Deus, nesse momento foi o dia que eu falei assim, tem uma coisa muito errada nesse negócio e tem que fazer alguma coisa diferente nesse negócio aí. Sim. E aí você começou sozinha ou você foi buscar ajuda? Eu comecei sozinha procurando conhecimento em livro, né, em cursos, né? Tava começando ainda esse negócio de curso digital. Isso é importante. Essa palavra que você falou é importante, porque a gente precisa começar sozinho um momento. A gente, nem em todos os momentos a gente vai ter condições de contratar. Comecei como deu. Eu comecei como deu. Uau, mas aí, isso. Exatamente, comecei como deu e é importante se capacitar. Uhum. Entendeu? Eu quero fazer meu próprio marketing, eu quero fazer minha própria gestão financeira. Tá, mas você tá se capacitando pra isso? Isso, eu comecei a ler livro, entendeu? Tipo assim, porque aí o que começou a acontecer, Rafa? Quando eu comecei a entender que aquele dinheiro não era todo meu, era muito dinheiro e muita conta. E aí eu comecei a entender que na verdade eu não era rica, porque eu me sentia rica, né? Eu só trabalhava pra pagar boleto, entendeu? Porque tu pagava os boletos fechadinhos, assim, não sobrava nada, não sobrava nada. Eu falei, deu ruim, né? Vou ter que pensar aqui numa estratégia. E aí eu comecei realmente a estudar, ler alguns livros e tal, e fazer curso. E aí eu comecei, só que primeiro entrou o Jonathan no marketing. Entendeu? Primeiro eu falei assim, eu vou precisar aqui realmente fazer um negócio diferente. Eu já gosto muito dessa área. Sim, então eu fui primeiro, primeiro pra essa área. Então olha só, profissional de saúde que você tá aí, escuta essa parte aqui da doutora Ivna que eu acho que vai ser a grande sacada desse podcast. Você, quando perceber que você precisa mudar, você não precisa muitas vezes fazer investimento. Você precisa buscar conhecimento. Conhecimento é a chave da virada para você alcançar o próximo nível. Sim. Eu conheci através de um mentor meu que se você não chegou aonde você deseja, é por falta de conhecimento. É simplesmente pelo conhecimento que você ainda não tem. Então, é livro, é curso. Hoje a gente tem YouTube. Nossa, gente. Spotify. Eu conheci uma pessoa que fez curso pelo TikTok. E eu falei, meu Deus. É isso aí. Então, assim, é a decisão de fazer. Sim, exatamente. E colocar em prática, né, Rafa? Porque, por exemplo, o Jonathan, hoje a gente não faz só a parte de marketing, né, no meu negócio. A gente faz essa parte de gestão. Sim. E muitas coisas ele pede, fala pra eu executar e eu sei que mesmo sem eu gostar, e eu acho que essa também é a segunda coisa que me faz ter o sucesso e se Deus quiser terei muito mais, porque eu falo pra Deus, me dá todo o sucesso que eu quero colocar muita prosperidade na vida dos outros através de trabalho. Porque eu acho que a gente tem que ter pessoas com a gente, sabe? A gente às vezes tem medo de, se eu contratar uma empresa, se eu contratar um funcionário, será que eu vou ter dinheiro para bancar isso? Só que a gente tem que entender que aquele dinheiro é um investimento, porque enquanto aquela pessoa vai estar fazendo aquilo que você estaria fazendo, você vai estar livre para poder fazer outras coisas, né? Então, assim, o Jonathan hoje me manda executar as coisas de gestão, não gosta, ele sabe disso, de ficar vendo número e aquelas coisas todas, aquilo ali não é a minha essência, mas eu entendo que aquilo ali é o começo. Hoje eu preciso ver e quem sabe no futuro contratar você Rafa. Consegue delegar. Não é mesmo, Rafa? Eu costumo falar que nós, quando fomos para a faculdade, né, o profissional, principalmente o profissional de saúde, ele aprendeu a executar aquela profissão. Sim. Ele não aprendeu a gerir. Não. Então, ele sai de lá e ele é o melhor, ele é o expert dentro daquela função. Se você é o odonto, você vai ser o melhor odonto. Se você é o médico, você vai ser o melhor médico. Você vai ser o melhor cirurgião. Então, ele quer isso. Ele não quer sair dessa essência. Eu conheço poucos que decidem sair da operação. Isso. Né? E eu costumo muito falar quando eu vou atender algum profissional e eu falo, você não é obrigado a sair. Só que você também a empresa não precisa depender de você. De você, exatamente. Eu quero ir trabalhar de hobby, gente. Falar, hoje eu vou ali fazer umas tapetas. E aí você vai escalando, porque se você tem outros profissionais junto com você, você atende mais pessoas e você, consequentemente, o seu ticket também aumenta. Sim, com certeza. Então, eu quero ser atendida pela doutora Ivna. Não, no consultório dela tem fulano, não, mas eu quero ela. Ok, você vai reservar um horário na sua agenda e por conta disso, o seu ticket ele é maior. É uma jornada, por exemplo, você já atendeu em pop? Não. Nunca atendeu em pop? Você já trabalhou por... porcentagem. Já, essa dentista primeira, sim. Por exemplo, doutora Ivna começou trabalhando por porcentagem, hoje tem o próprio consultório. E daqui a pouco já vai ter um consultório. E tem pessoas que trabalham pra mim por porcentagem. As pessoas que trabalham pra mim. Hoje você dá oportunidade para outras pessoas. E assim a gente vai crescendo. Vai. E vai aprendendo. Então, eu costumo falar que
o bom dentista, para ele crescer, ele vai, quando ele começar a entender que ele precisa desse conhecimento e que ele precisa dar um próximo passo, que ele precisa se desenvolver a mentalidade dele, né? Tirar a mentalidade do operacional para sentar na mesa do gestor. Porque o operacional cansa, né, Rafa? Eu acho o trabalho do dentista, ele é muito artesanal, sabe? Sim. E ele cansa, a nossa postura é cansativa. Então, eu acredito que para você fazer um bom trabalho, sempre foi quando, né, eu decidi trabalhar meio período, eu falava assim, não, agora eu quero atender. E aí também tinha a questão do seguinte, eu trabalhei por planos odontológicos. E que muita gente fala muito mal de plano, mas também foi um grande divisor de águas na minha vida. Porque o plano me fez atender mais pessoas, fazer o meu nome na cidade, né, aqui em Volta Redonda. Foi uma estratégia que eu usei. E eu sempre usei a estratégia da seguinte forma, eu nunca diferenciei o meu paciente do plano pro particular. Porque dessa forma é como se, igual quando a gente vai no mercado e alguém te oferece, sei lá, um biscoitinho pra provar. Você já tem aquela coisa de, o gatilho mental, né, de falar, já provei, me deram isso aqui de graça, não, agora eu vou levar o biscoitinho, nem era pra eu levar. Só que, na verdade, isso não era um conhecimento que eu tinha entendeu? Tinha esse fundamento por trás. Mas eu pensava, se o paciente vem no meu consultório pelo plano, mesmo eu ganhando, tipo, R$20 pra fazer um procedimento, sabe? A consulta era R$18, gente, que eu ganhava. Então, assim, eu falava, gente, mas se eu fizer a melhor consulta, se eu for o melhor aqui com esses R$18, ele não tá sabendo que é R$18 que eu recebo, entendeu? Sim. Então, ele vai ter o meu melhor. Não é culpa do paciente. Né? Não é culpa do paciente. E eu conheço muitos dentistas que fizeram isso. Eles fizeram dessa estratégia, né? O seu nome com o plano de saúde, e depois ele foi deixando de atender o plano de saúde. Sim, hoje eu não atendo mais plano. Desmanando. Isso, e aí, assim, foi isso. O paciente, ele viu que se ele pensava, né, de graça, ele tinha o melhor que ele podia ter, na hora de pagar, lógico que ele vai escolher, lógico que nem todos pensam dessa forma, né, Sim, Rafa? mas é a seleção natural. Isso é a minoria. Então, assim, o plano foi uma grande estratégia pra mim, que eu vejo que hoje na internet, muitas pessoas falam muito mal de plano odontológico pro dentista e aí os recém-formados ficam perdidos, porque onde eles vão? Vão pra clínica popular, vão começar a atender plano, o que eles vão fazer? Gente, mas o começo é assim mesmo. Sim, né? E é até interessante você mencionar isso, porque eu acompanhei esse processo. Acompanhei. Quando a doutora Ivna estava desmamando do plano de saúde, eu já estava trabalhando com ela. E eu lembro muito bem como que foi esse momento. Eu acho que, tipo assim, olhar você, que estava com todo aquele medo de parar de atender o convênio, parar de atender o plano, e me mandando 1000 mensagens, Jona, a gente precisa captar paciente, porque eu parei de atender plano, tô sem paciente. Eu lembro que você ficou um tempo sem paciente, eu lembro disso. Então, ficava com horários vagos, porque o que acontece? O plano deixava a nossa agenda, ele deixa a nossa agenda muito cheia. Sim, porque você ganha pelo giro, né? Isso, então assim, me deixava atendendo de 30 em 30 minutos. E aí, quando eu comecei a parar de atender o plano, eu comecei a diminuir isso. Até, gente, eu quero dar essa dica aí pra quem fica à vontade. Porque isso ninguém contava pra mim. Então, assim, eu quero contar pros outros. O que eu comecei a fazer? Antes eu atendia de segunda a sexta o plano. E atendia de 30 em 30 minutos. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a reduzir, por exemplo, só a segunda e quarta eu atendia plano, entende? E os outros dias pra particular. E assim eu fui reduzindo. Primeiro eu fiquei só 3 vezes na semana atendendo plano, depois eu fui aos poucos, né? Tirando e deixando 2 dias. Só que o meu grande pavor, Rafa, foi o quê? Que quando realmente eu tinha os dias livres pra particular, eu tinha aquele lá, 6 horas, 4 horas ali de tarde, né? De 1 às 5. Às vezes não tinha ninguém marcado. Uau. E eu falava, Jonathan, o que eu vou fazer? Eu preciso pagar minhas contas. Aí eu lembro muito bem, sabe o que a doutora Ivna ficava fazendo? Produzindo conteúdo, você lembra? Foi mesmo, produzia mesmo. Você adorava, né? Porque eu produzia conteúdo. Ela mandava mensagem e falava assim, Jonathan, eu tô sem paciente. Isso, vou produzir conteúdo, me dá ideias aí. Aí eu mandava várias ideias pra ela e ela produzia. E em algum momento você pensou em desistir? É o que? De ser dentista? Jamais. Tipo, vou largar isso aqui tudo e vou voltar a ter a minha cadeirinha num consultório qualquer. Não, jamais. Não nasci pra isso. Não nasci pra trabalhar pros outros. Não, nossa. Adorei. Não. Olha, virei sua fã, viu? Virou, que bom, Rafa. Mas não, nunca pensei em desistir. Eu nasci pra ser dentista. Inclusive, quando eu fui fazer o Dentista de Valor, que foi um projeto muito querido fala um pouquinho amado, dele, fala um pouquinho dele. Vou falar. Ó, o projeto Dentista de Valor foi quando eu vi que eu tinha uma porção de conhecimento. E aí, o meu marido, como dentista, falava assim pra mim, nossa, mas você vive num mundo colorido, seu mundo é cor-de-rosa, porque ninguém vive essa odontologia, e pra mim aquilo era a minha realidade, então pra mim aquilo era muito normal. E ele falava assim, você precisava falar isso pros outros, você precisava levar isso pra mais pessoas. Eu falei, pois é, né, se tem a rede social pra isso, vou tentar. E eu lembro direitinho que eu fui num curso de desenvolvimento pessoal e que falava sobre ter um infoproduto, né, ter um produto digital. Sim.
E aí eu falei, quer saber? Acho que eu vou... Será que eu vou nesse caminho? E eu falei pra Deus, falei assim, nossa, gente, Deus manda até direct no Instagram. Eu fiquei preocupada com isso. Eu falei, Deus, é sinistro. Tava lá no meio lá do evento, aquele negócio e tal. Aí eu falei, Deus, é realmente isso. Eu entendi que era pra eu fazer um produto digital pra dentista. Sim. E eu falei, mas será que é isso? Que doideira, hein, Deus? Aí nisso, quando eu falei, que doideira, Deus, me manda um sinal, um negocinho do Instagram apitou que tinha recebido uma mensagem. Era uma dentista lá de não sei da onde, lá do Nordeste, mandando um texto enorme, falando que me seguia e que adorava minhas postagens e que muitas vezes ela tinha vontade de desistir de ser dentista, mas ela não desistia porque ela me acompanhava. Olha, falei, Deus, inspiração. caraca, eu falei pra mim, eu falei, maluco, você foi usada mesmo, porque isso daí não é possível. Aí eu falei, então é isso. E aí eu fui, e aí topei esse desafio, que foi um dos maiores desafios da minha vida, porque apesar... Não só pra mim. Não só pra mim, porque eu não tinha dinheiro pra fazer esse investimento todo, né, Rafa? Porque pra poder lançar um infoproduto, e eu fiz um negócio... Ainda mais naquela época, era Nossa, muito mais caro. E a minha criatividade, né, que eu quis fazer um evento gratuito com comida de primeira, sabe? Uma coisa muito doida, assim, sabe? Ela queria lançar presencial. Isso, não é eu nem lancei, online. eu lancei presencial, entendeu? Eu Na fiz minha um evento cidade. presencial. Mas é porque eu gravei um story, gente. Eu gravei um story assim, falei, olha só, você que é dentista. Porque eu achava que só me seguia pessoas Pacientes. comuns, exatamente. Aí um dia eu gravei uma história, falei, eu ainda fui colocar Deus à prova de novo. Falei assim, se você que é profissional da saúde, dentista, e quer aprender mais comigo sobre gestão, marketing e vendas, clica aqui embaixo e se inscreve para um evento que eu vou fazer. Gente, Rafa, eu juro por Deus, eu achava que ninguém fosse se inscrever. Cara, na minha cidade, mais de 50 pessoas se inscreveram em um story. Eu falei assim, não é possível, Jesus. O que essas pessoas estão querendo saber de mim? Aí eu falei, Jonathan, aí foi quando eu conheci o Jonathan. Então uma pergunta, então você lançou um produto e não tinha ele pronto? Não, eu não. Olha aí. Eu não. Você tinha ideia. Não, eu só tinha ideia, gente. A ideia... Gente, vende, depois você monta. Entendeu? Conta essa jornada aí da criação do produto. Conto, foi muito engraçado. Interessante. Porque aí eu virei e falei assim, gente, como que eu vou fazer? Eu não conheci o Jonathan ainda. Tá. Eu fui, lancei essa história e bombou. Falei pro meu marido, ferrou, e agora Que eu o não sei povo o que se fazer. inscreveu, eu vou fazer o quê, né? O povo tá inscrito, eu vou levar o povo pra onde, né? Tipo, que dia, que horário, o que eu vou falar pras pessoas? E eu falei, e aí eu tenho que ter um produto pra vender pra essas pessoas, né? Aham. E eu preciso produzir esse produto. Aí um dia eu fui num curso de marketing digital, passei o curso inteiro sentado do lado dessa pessoa que está aqui eu na minha estava frente. também. E eu nem dei assunto pra ele. Olha que eu adoro falar, mas eu fui com uma amiga minha, eu fiquei só falando com ela, e ele tava aqui sentado. Nessa hora, a mulher lá que tava dando a palestra deu oportunidade pra plateia falar, e ele foi o último a falar. Ah, aquele evento que você já me Sim, contou. Isso. Inclusive tá no destaque dos meus stories. essa Foi, história. porque, gente, isso também foi uma mudança de vida. Tem atitude, porque uma atitude pode mudar a sua vida inteira, Jonathan. Porque essa atitude dele, eu falo que foi o lugar, assim, que cruzou nossos caminhos. Sim. Eu lembro até hoje, eu falo até emocionada, sabe, disso, porque realmente Legal. foi um enviado, sabe, assim, de Deus. A gente tá com tempo? Senão eu compartilho minha visão em relação a isso também. Ele pegou o microfone, ele teve muita, assim, sabe, porque era uma palestra muito grande, né, Jonathan? Sim. Tinha muitas pessoas, era uma pessoa muito famosa aqui da nossa cidade. Sim. E ele teve coragem, tava todo mundo falando mal de marketing. Todo mundo tava falando lá, que eram vários empresários, e todo mundo falando que investir em marketing não tinha resultado e tal. E ele teve muita coragem, esse menino novinho, pegou o microfone e Tinha falou. 19 anos, né? E aí ele 19 foi e falou. Quando ele falou, eu senti uma força vindo desse menino ali do meu lado. Eu pensei, que joia preciosa é essa, Deus, que tá aqui do meu lado? O que você falou? Agora sou eu que Eu estou te não me entrevistando. lembro exatamente. Quer que eu fale? Fala, pode Eu falar. fiz a seguinte pergunta. Fulano era o nome do evento. Eu sou profissional de marketing e todo mundo tá aqui falando de marketing. Eu tô começando agora, meu início de carreira. Eu tinha acabado de sair do CLT. Foi mesmo. Pra mim, que vou começar a trabalhar com isso, criar minha própria empresa, o que você acha que eu deveria fazer pra conseguir entregar resultado pra essas pessoas? Foi. Fiz essa pergunta. E aí todo mundo mandou bilhetinho pra ele com o telefone. Uau. Sim. Foi muito... Fechei foi 3 muito... contratos aquele dia. Foi. Uau. De gerenciamento mensal. É. Que, tipo, era o dobro do valor que eu recebia no CLT. Uhum. E você Foi. tinha o produto pronto? Não. Não. Ó, pega os insights aí. Não. E detalhe. Só tinha aí, oferta. Isso, Só e tinha aí quando eu chamei ele, eu lembro também que eu cheguei em casa, meu marido não tava nesse dia, eu falei com ele assim, cara, eu conheci um menino e eu vou chamar ele pra uma reunião lá no meu consultório, você vai comigo? Aí ele falou assim, vou. Aí eu falei assim, não sei o que vai ser não, mas eu não sei, eu senti um negócio ali e é com ele que eu quero estar. E aí eu cheguei quero estar com ele pra fazer o meu produto. E aí esse menino, eu cheguei pra ele e falei, então, eu tenho que fazer um infoproduto, eu tenho que gravar aulas, e eu tenho assim eu falei no meu Instagram que o evento vai ser dia 17 de março.
Isso era 30 de janeiro. Aí ele falou, então a gente tem um mês pra gravar? Eu falei, exatamente. A gente gravar, tem um mês pra editar. Produzir o produto, criar o produto e ainda organizar o evento. Isso, e organizar o evento, porque o lançamento foi presencial, num mega evento. Aí eu falei, exatamente. Aí ele falou, então tá bom. E aí ele topou esse desafio. Eu falei, cara, ele é doido igual eu. Porque Gente, assim... eu nunca tinha lançado um produto na minha vida. Nem eu. Nem E eu. eu falei com ela, falei, Muito Ivna, bom. eu nunca fiz isso, mas vambora. Sabe qual é o insight que eu tiro disso? Dessa história? Eu já conheci um pouquinho da história que ele já tinha me contado, mas você contando traz uma outra visão, né? A gente quer ser muito perfeccionista, né? Sim. Ainda mais quando a gente é um profissional, a gente quer fazer a coisa dar certo, A gente nos fica mínimos pensando detalhes, o que os outros vão falar. que as pessoas vão... A gente só precisa fazer. Isso. Existem pessoas que necessitam do nosso conhecimento. Mas eu ainda não conheço muito, mas o pouco que você conhece é o muito para quem não conhece nada. Sim. Então, não fique emocionada. Então, isso traz pra gente aqui, pra quem tá nos ouvindo, que a gente só precisa dar o primeiro passo. Sim. E se não der certo, tenta de novo, tenta de outra forma. Sim. E a gente vai chegar aonde a gente tanto deseja. Sim. A grande questão é ter essa ousadia de simplesmente começar. Isso, e aí foi muito legal, foi incrível, foi uma experiência única, né, Jonathan, fazer o Dentista de Valor. Tive várias alunas que não eram só da minha cidade, mas como também do Brasil, sabe? Que bacana. Foi muito legal, foi muito cansativo. E hoje, Rafa, eu te falo, quando você me perguntou assim, se tem alguma coisa que você se arrepende e tal, uma coisa que eu digo que eu ainda não desisti, ela só tá guardada na gaveta, é o Dentista de Valor. Por quê? Foi uma coisa que se eu tivesse tido gestão, ou eu não teria feito naquele momento, entende? Sim. Ou eu teria feito porque a gente tem que investir um valor muito alto em tráfego. Eram valores, assim, exorbitantes. E eu tinha naquela época precisava se investir muito pesado. Muito. Então, assim, eu tinha que investir. Eu não podia parar de ser dentista no consultório, entendeu? Eu tinha que produzir ali e eu também tinha que produzir pro produto, sabe? Então, assim, mas o Jonathan foi essencial nisso porque ele falou, quando no lançamento lá eu vendi, não lembro no primeiro lançamento quantos a gente vendeu. Teve uma conversão de 30%. Então, 30%. Isso é muito bom. Então, mas eu não sabia que era muito bom. E aí eu fiquei arrasada. Eu lembro que no dia eu chorei. Eu sentei no chão da minha cozinha chorando. Falei com o Jonathan, o que eu tô fazendo de errado? Eu tô investindo tudo que eu tenho. Eu tô dando o melhor que eu tenho. O que tá acontecendo, sabe? E ele falou, cara, mas é muito bom. Olha quantas pessoas foram. Olha quantos você vendeu, sabe? E aí a gente, né, fez tanto trabalho. Conta, você lembra? O quê? Do que você fez a partir de então? Aquela história de uma semana que eu te falei. Do carrinho aberto. Eu lembro que que eu falei com a Ivna assim, quando ela me ligou. Foi o primeiro dia. Você falou, Isso. calma, isso é só o primeiro dia. Ele falou, você tem uma semana de carrinho aberto. Porque, né, quando a gente faz um lançamento, gente, assim, é o primeiro dia, né? Vocês com certeza já participaram daquele negócio de live, depois alguém vende, né? Então, assim, esse negócio aí que eu não acredito mais nesse formato, não. Olha eu, né? Vai que eu fico famosa depois de ter falado mais isso. Aí eu falava assim, eu não acredito nesse formato muito, mas eu fui e fiz lá a venda no primeiro dia, que foi o evento presencial, né, Jonathan? E fiquei arrasada, porque, se eu não me engano, acho que só 3 pessoas compraram. E eu fiquei muito triste, eu fiquei muito arrasada, chorei muito. Eu falei, Jonathan, como assim eu só vendi pra 3 pessoas? Tipo, tinham 50 inscritos. Só que não foram 50 pessoas presenciais, porque eu fiz presencial e online. Foram 2 ao mesmo tempo, sabe? Sim. E aí ele falou, calma, Ivna, na verdade são 7 dias de carrinho aberto. No primeiro você vendeu 3, entendeu? Tem gente que faz vários lançamentos e não vende um. Eu falei, entendi. Então ele foi que me deu a força pra E eu falei com ela, falei assim, Ivna, é só o início, é só o primeiro dia. Acho que eram 5 dias de carrinho, se não me engano. Nós temos mais 4. Você vai pegar esses contatos, vai ligar um a um e fazer venda um a um. Deu um trabalho danado. Mas aconteceu. Mas vendeu. Mas primeiro, ela fez e vendeu. Excelente. Excelente. Executou. Gente, o papo tá bom, né? O papo tá muito gostoso. Tá. Mas antes de continuar por aqui, porque a gente ainda tem mais uma parte que é fundamental pra gente finalizar o nosso podcast, eu quero lembrar você de nos seguir, de compartilhar. Um amigo seu que de repente tá precisando ouvir uma história como a da doutora Ivna, não esquece disso, manda pra ele, que eu tenho certeza que vai mudar algo e ele vai se surpreender com os resultados que ele vai ter após escutar esse podcast, não é isso? Com certeza, com certeza. Então, vamos lá. Agora a gente vai ter aquele momento bate-bola. Sim. Aquela hora que a gente pergunta e você responde sem pensar muito. Aquela coisa que vem do coração, hein? Você é uma mulher que inspira. Sim, então tá bom. Obrigada. Então vamos lá. O primeiro passo para o sucesso empresarial. Dominar a gestão financeira ou organizar os processos internos? Dominar a gestão financeira. Vamos lá. Melhor estratégia de marketing. Construir autoridade nas redes sociais ou investir em uma experiência do paciente? Investir na experiência do paciente.
Um consultório bem-sucedido é construído com planejamento estratégico ou resiliência e inovação? Planejamento estratégico. Para se destacar no mercado odontológico, tecnologia de ponta ou gestão eficiente? Gestão eficiente. O maior desafio para dentistas hoje é conciliar prática clínica e gestão ou se diferenciar no mercado? Prática clínica e gestão. Melhor abordagem para crescer, conquistar novos pacientes ou fidelizar os atuais? Fidelizar os atuais. Gestão de equipe eficaz exige liderança inspiradora ou processos bem definidos? Processos bem definidos. E por último, se você pudesse dar um único conselho a um dentista iniciante seria: invista em você como gestor ou tenha clareza dos seus objetivos? Invista em você como gestor. Porque com certeza nesse processo nossos objetivos vão mudando, né? E se você souber gerir o pouco, gente, você vai saber gerir o muito, entendeu? Porque eu acho que a gestão é o grande X da questão, porque é talvez o meu calcanhar de Aquiles, que eu acho que se tivesse sido diferente no passado, hoje eu teria resultados muito maiores, entende? Sim. Mas, assim, eu me parabenizo pela minha trajetória, entendeu? Porque, assim, eu sei que ela foi o melhor que eu conseguia fazer com o conhecimento que eu tinha. Falando em passado, vamos pro momento final, então? Vamos, a gente tem uma dinâmica maravilhosa pra gente terminar nosso podcast. Sim. E agora eu queria que você pegasse esse jaleco que tá aí atrás de você. Sim. E feche ele aí um pouquinho. Enquanto você veste, lembra da sua história, lembra de tudo que você construiu até aqui. Sim. E formou essa dentista que tá aí. Ih, emoção, hein? Né? Que emoção, gente. E aí eu queria que você fechasse os olhinhos um pouquinho, só um pouquinho. E ouvisse o seguinte. Até aqui se formou a doutora Ivna. E ela olha pra trás assim e vê tudo que ela passou, toda essa trajetória linda que ela conversou com a gente até aqui. E se ela pudesse, com todo esse conhecimento, voltar ao início e começar do zero. Só com o conhecimento que você tem hoje. O que você faria para construir o seu futuro? Difícil, hein, gente, isso aí, porque a gente fica emocionado, né? Com certeza, eu procuraria realmente entender que eu sou uma empresária, nós somos da área da saúde, todos nós que somos profissionais liberais somos empresários. Então, com certeza, o que eu faria de diferente era ter um pouco de consciência que existe um futuro e que eu preciso tomar conta dele, né? Porque senão não vai ser um castelo formado em areia, sabe? Uau! Então é isso. Castelo formado em areia. Arrasou, muito obrigada. Me inspirei. Doutora Ivna, muito feliz por ter você aqui comigo também. Nesse projeto. Obrigada pela sua participação, foi uma troca maravilhosa. Foi, excelente. Foi uma troca maravilhosa, mas pra gente finalizar, seu momento de fazer o seu merchan, divulgue suas redes sociais. Meu merchan? Peraí, gente. Você pode voltar a ser barra. Não, peraí. Posso tirar o jaleco? Tira esse jaleco, Ó, porque o nosso podcast é além do jaleco. Chega. Isso foi só pra trazer uma memória. Uma memória. Isso. Entendi. Porque quando a gente veste o jaleco, eu falo que é como se... Eu me sinto assim, tá, gente? É porque eu acho que eu falo que eu tinha que ser odontopediatra, mas eu me sinto, às vezes, quando eu coloco o jaleco como uma capa, sabe? Como se eu fosse realmente uma super-heroína, sabe? Exato. Então, assim, aí quando eu tiro o jaleco, vem a empresária. Agora é Ivna empresária. A empresária que habita em mim. É isso. O que eu tenho que fazer? Faz o seu merchan, divulgue suas redes sociais. Meu merchan, gente, me siga nas redes sociais. É doutora Ivna Galvão. Meu nome é difícil, mas eu vou soletrar com calma. DRAYVNA Galvão. Só quando você digitar DRAYV já vai aparecer. Não, fica tranquila que também vai estar aparecendo aqui, gente, ó. Então... me segue aí. Se você quiser virar paciente, me manda um direct que eu mesmo respondo. Tá bom? Vai ser um prazer transformar seu sorriso desses dentes brancos desse. Dá um close nesse dente branco. Não, né? Meu paciente é coisa linda, gente. Coisa linda. Quer virar paciente também? A gente faz um negócio. Não, a gente vai conversar daqui, você pode ter certeza disso. A gente aqui faz qualquer negócio, a gente faz boleto, a gente faz cartão, a gente troca em bolo, a gente troca várias coisas. Isso, menina, calma aí, trocar em bolo calma que essa gestão não tá legal ainda, hein? Trocar em bolo eu não deixo. Não, mas aqui eu tenho empresários no meu negócio que eu tenho festa paga até 2026 de tantos anos que eu faço, menina. Tá isso aí, viu? Doutora Ivna, foi um prazer ter você aqui. Foi muito especial. Muito especial mesmo. Muito obrigada. Tô até congelada. A sua história, ela inspira muito. Muito obrigada. A gente teria assunto aqui pra umas muitas 2 horas. Muitas horas. Mas eu acho que ela merece uma parte 2, né? Gostei disso, Vamos adoro. pensar sobre isso. Me diz aí nos comentários o que você acha. Se ela precisa voltar pra contar mais.
E eu tenho certeza que é só o começo de uma nova história aí do que você construiu até aqui. Muito obrigada. E logo, logo esse projeto eu acredito que vai sair do papel de novo. E é isso aí. E Rafa vai estar junto. Você já tá no meu plano já de sonho, já falando, Rafa vai ser o meu RH lá. Já tá, sério. E ó, gente, muito obrigada pelo convite. Realmente é muito bom pra mim poder ajudar mais pessoas mesmo, porque eu sei que nesse projeto de ter uma profissão, né? Hoje em dia tem tanta gente, né, se formando, e aí bate uma insegurança, uma vontade de desistir. E eu acho que a gente tá aqui hoje pra mim é muito importante por isso, porque eu queria ter tido essas referências no passado de pessoas reais, porque eu sempre dizia isso para as minhas alunas do Dentista de Valor. A gente às vezes tem referência de pessoas muito distantes, de dentistas de grandes centros, que às vezes vieram realmente de uma família mais abastada financeiramente, então que tem uma jornada, não desmerecendo eles, mas assim, tem uma jornada diferente, um começo, mas um pouco talvez mais facilitado. E a gente vê gente real da cidade de onde a gente é, né? Eu acho que isso realmente inspira e a gente vê que é possível, sabe? E eu amo a minha profissão, acho que super vale a pena ser dentista. E é isso, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada a você. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @AlenDeLecoCash, meu Instagram, John Melo Marketing, JHON, Melo, MKT. Tá? O meu, @Rafaela.alves. E é isso, gente. Obrigada a você por ter nos assistido mais uma vez. Nós ficamos por aqui com essa edição do Além do Jaleco Cast, aonde... Liberdade para crescer. Gestão para prosperar. E é isso. Até a próxima.